Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, onde podemos sempre nos ajudar. Convidamos a todos para, neste primeiro momento, fechando os olhos suavemente, harmonizando a nossa mente, o nosso pensamento, nos preparando assim para a palestra que hoje ouviremos na palavra da nossa querida irmã Valéria. O tema: esmorecer nunca. Todos são muito interessantes e realmente nos lembram, nos ajudam para que a cada dia nos melhoremos e consigamos evoluir. Muito obrigada. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que a paz de Jesus os envolva a todos neste momento. O nosso tema é esmorecer nunca, e quando ele chegou para mim, a primeira coisa que veio à minha cabeça, porque ele faz parte do livro Coragem, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, e é um livro maravilhoso porque ele traz justamente o título Coragem. E quando eu peguei o título Esmorecer Nunca, Coragem, a primeira coisa que veio para minha cabeça para conversarmos hoje foi a coragem dos apóstolos. E eu pensei, poxa vida, será que temos a coragem que eles tiveram? A primeira passagem, quem aqui já assistiu, começou a assistir a série Chosen, que ela é maravilhosa. Aquela primeira passagem que Jesus está escolhendo os discípulos. E eles estão lá no lago, pescando, e chega um estranho e fala, vem e me segue. A coragem deles é algo que eu acredito que nós não temos, porque eles largaram tudo e seguiram Jesus. E hoje eu lhes pergunto, nós temos essa coragem de seguir Jesus? E eu me questionei isso, porque por muito tempo nós temos a palavra de Jesus, nós temos o Evangelho de Jesus, mas e essa coragem? Porque esmorecer é não desanimar. E nós estamos vivendo tempos que o desânimo ele está arrebatando a todos nós, desde as crianças até as pessoas mais longevas. É um desânimo que ele se torna coletivo. E aí vem Jesus e fala, segue-me. E eu observo que cada vez que falamos de Jesus, as pessoas têm um receio. Parece que somos piegas, que somos beatos, como diziam, que somos bobos. Mas quando passamos por uma situação da qual o nosso chão é tirado, lembrando também quando eles estavam no meio do mar da Galileia, na pescaria, e eles apavorados porque o barco ia virar e Jesus falava, homens de pouca fé. Ele representa o que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo essa tempestade. E aonde que está a nossa fé? Estamos dando atenção ao mundo. E numa passagem de Jesus, eu até estava lendo aqui, recomendo a todos também, o Novo Testamento, por tradução do Haroldo Dutra Dias, ele pega o Novo Evangelho, os Evangelhos de João, Mateus, Lucas, e ele traduz direto do grego, então ele traz novas orientações. E em João 16:33, quando Jesus está pronto para ser aprisionado, ele conversando com os apóstolos, ele fala, eu até vou ler para a gente não se perder, Ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que depois disso, ele vai fazer uma das orações mais lindas que a gente pode ver, que ele vai falar para Deus, eu vim de ti,
e tu me deste eles, e eu não os perderei. Eu sou contigo antes da criação do mundo, e eu venci o mundo. Imagina a serenidade de Jesus sabendo tudo que ele iria passar, todo o sofrimento que ele iria passar, toda a negação. Então eram as aflições que estavam ali e ele sereno. E nós hoje, nós vemos que a depressão, as tentativas e ideações suicidas, principalmente nos nossos jovens, a falta de perspectiva, as tristezas que nos abatem, essa enxurrada de informações que vem, é o El Niño, é terremoto, é chuva, e não está só aqui conosco, está no planeta todo que está em convulsão. E o que estamos fazendo? Estamos desanimando. E somos parte dessa convulsão, porque somos homens de pouca fé. Porque quando a gente vence a tristeza, a depressão, quando vem aquela dor muito forte, né? Que você dobra literalmente os joelhos, porque a dor é tamanha que você implora para Deus, me alivie, livra-me desse cálice. E quando você recebe de um amigo, de um médico, de um terapeuta, da casa espírita, do teu tempo, independente de que seja, essa ajuda, você lembra de Jesus, ele nunca nos abandona, porque ele está sempre ali. Só que ele dizia, pedis e obtereis. E a gente esquece de pedir, porque o orgulho está em nós. A gente acha que a gente é autossuficiente. E Jesus dizia, se não pedirdes, como que a gente vai ajudar? O livro dos Espíritos traz isso. Nós não pedimos e eles vão continuar respeitando o nosso livre-arbítrio. Como que a gente vai ajudar alguém se ele não nos pede ajuda? Seria mal educado? Seria uma invasão? E o plano espiritual era assim. Só que a gente só lembra de pedir quando está no chão. E ainda bem que lembramos, né? Porque ainda teremos a oportunidade. E essa passagem da Meimei, que é o esmorecer nunca, quando eu fui para o significado de esmorecer, assim, literário, que eu vi desânimo, eu falei, meu Deus. É no dia a dia, a gente levanta desanimado, aí vai para o trabalho com aquele desânimo, né? Aí chega lá, são as conversas ultimamente que não são nada úteis, né? A televisão que tem nos sugado e principalmente o celular. Ele tem nos tirado o que há de mais belo em nós, que é a conversa, que é o olho no olho, o apoio. Chegar em casa e ao invés de ir para o celular, conversar com o pai e com a mãe que ficaram em casa, conversar um com o outro, dizer como foi o teu trabalho. E isso não está acontecendo mais. O mundo está nos vencendo. E Jesus nos mostrou, eu venci o mundo. E como que a gente vence o mundo? Como ele fez. No livro dos Espíritos diz qual é o seu maior modelo e guia. E eles nos trazem Jesus. E sendo modelo é aquele que a gente vai seguir. E guia é colocar ele na frente e falar, é com ele que eu vou. Só que a gente, por idealizar, e Meimei traz isso, a gente quer os mundos superiores, a gente quer a angelitude. Só que por querer a angelitude, o mundo superior, a gente acha que é inalcançável. E a gente coloca Jesus lá em cima. Só que esquecemos que ele passou como todos nós. É da mesma fonte, ele mesmo diz. Sou de ti, meu Pai, como eles também o são. Porque nós temos essa centelha divina. E se temos essa centelha divina, não vamos esmorecer. Porque Deus não desampara ninguém. E se percebemos, quando a gente está na maior angústia, vem uma voz interior. Ora, abre um livro, pede. E a gente não dá atenção para essa primeira intuição. A gente dá atenção para a segunda e fala, agora não. Vou descansar um pouco, não é assim? Eu tenho percebido isso em mim. Depois que eu aprendi isso, ouça a primeira intuição. Porque a primeira intuição é dos bons espíritos. A segunda é para você cair. E tem funcionado. Quando eu falo assim, eu vou ler uma passagem que eu não estou bem. A outra fala assim, mas vai ver o celular. E aí eu penso, qual que foi a primeira? Vou ler a passagem. E aí, porque a gente vai vencer o mundo. Só que também tem uma parte, e o Jacobson Trovão,
nas palestras dele sobre a mediunidade, que a gente ouve bastante, ele traz uma coisa importante, que nós não vencemos por falta de vontade. Nós não temos vontade de sair desse comodismo, de sair dessas nossas dores. Poxa, Valéria, mas eu estou sofrendo, sim. Só que para a gente sair, quando a gente cai num buraco, vamos imaginar o buraco. Eu preciso de um esforço. E muitas vezes é o esforço de se machucar, de tirar as próprias unhas tentando subir para alcançar o topo. Como a águia que para trocar o seu bico a cada tempo, ela tem que quebrar ele na pedra para depois nascer um novo. Imaginem a dor. Então o exemplo da águia é isso, é a força de vontade. E na questão 909, foi perguntado, né, se pelos esforços nós podemos vencer as nossas más inclinações. Essa questão sempre mexe comigo, porque ela vai dizer, sim, e esforços insignificantes, o que lhes falta é a vontade. Então isso vem para tudo. Quando estamos desanimados, a gente tende a ficar mais desanimado. E não ouvimos aquele que fala assim, abre a janela, teu quarto está muito escuro, vamos dar uma volta, vem tomar um café comigo. Porque a gente está afundando cada vez mais no desânimo. E a gente começa a se viciar nisso, porque é um vício. E aí precisa da vontade. E precisa da vontade nossa e de quem está conosco, para que possamos não esmorecer. E que tenhamos essa rede de apoio, como aqui na Casa Espírita. Hoje estou feliz que a casa está cheia, né? Fazia tempo. Que é esse o encontro, trazer Jesus para nós num sábado frio, lembrar que Ele está conosco, lembrar que somos criaturas, criadores de Deus, e como co-criadores temos a obrigação de fazer um mundo melhor. Jesus disse, vá e não peques mais. A gente perguntava, né, o que é esse ir? É estar aqui, buscar Jesus. Buscar fazer o melhor. Ah, mas a gente vai pensar nos apóstolos. Eram outras épocas, né? Era outro momento. Mas a gente pode, durante o trajeto na rua, dar um bom dia, uma boa tarde. Ainda brinquei que essa semana eu não dirijo, mas auxiliei uma pessoa que estava com dificuldade de sair do estacionamento. Meu marido riu, só falta tu tirar a carteira, né? Porque fazer a manobra. São pequenas gentilezas, não estou falando isso para me vangloriar, porque me fez bem. Porque se fosse em outro momento eu passava adiante, né? Oferecer o guarda-chuva. Quantas vezes a gente está com o guarda-chuva e tem pessoas sem guarda-chuva, né? Aí para ali do teu lado e a gente fica preocupado. Mas se eu falar, ele vai achar que eu quero roubar. Não, né? A pessoa quer atravessar, não tem problema. A gente desarma as pessoas com a nossa gentileza. E isso é viver Jesus. Isso é trazer essa paz que Jesus nos deu. Porque ele também vai dizer, e eu gosto muito, da realidade das provas. Ele sabe que nós temos essa dor para vencer. E ele vai dizer, né, que no mundo tereis aflições. Ele já sabia que teríamos. Mas é diferente quando recebemos uma notícia e a gente... Todas são tristes, dependendo, né, da situação, e a gente fica assim, poxa vida, e agora, o que eu faço? Mas se eu pensar assim, o que Jesus faria? O que ele espera que eu faça? Ao invés de eu ficar naquela procrastinação, parado e agir. Ah, é uma notícia triste? Sim, recebemos informação, por exemplo, de alguns amigos que vieram a tirar a própria vida. Qual que é o nosso papel? Orar por eles. Ivone Pereira nos deixou esse exemplo, de que ela tinha um caderninho que ela orava por eles. E ao desencarne dela, ela os encontra e diz, as suas orações nos auxiliaram. E não nos custa. É viver o Evangelho de Jesus. É a gente trabalhar contra esse desânimo do mundo que está acarretando em nós. Porque se a gente for olhar o mundo hoje, a gente vai falar, eu quero ir, né? Dá vontade, eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Por favor, vamos reiniciar que não está dando certo. Mas será que não está dando certo? Será que não somos nós os causadores? Quantos maus pensamentos a gente tem jogado para o planeta? Porque sabemos que as chuvas vêm para limpar, os ventos, os miasmas que criamos. Porque pensamento é vida e energia. Que possamos então vencer o mundo
criando bons pensamentos, criando boas energias. Ao invés de sentirmos raiva quando a pessoa nos ofende, que a gente possa falar como Jesus falou na crucificação: Senhor, perdoa-me, eles não sabem o que fazem. Porque nós já temos Jesus, só basta a gente vivê-lo. Então eu agradeço e convido a todos então para fazermos a nossa prece. Pai de amor e bondade, aqui nos encontramos para mais esta noite de leitura e entendimento do Teu Evangelho, onde buscamos forças para a nossa semana, forças para o nosso dia a dia, o aconchego, o acalanto, a palavra amiga, sentir-te em nossos corações, sentir a Tua paz. Aqui buscamos na casa espírita o consolo, o trabalho. Buscamos servir e amar ao próximo. Buscamos o perdão e auto-perdoar. Buscamos nos amar. Queremos, querido Mestre, que a Tua paz nos envolva e que possamos senti-la plenamente, porque quando estamos com o Senhor, nada pode nos abater. Gratos somos por teres vindo e deixado as Tuas palavras e os Teus exemplos, e que possamos, como irmãos menores, caminhando na Tua estrada, seguir-te e lhe ser útil através da prática do Teu Evangelho. Fique conosco hoje e sempre, e que assim seja.